Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise das duas cenas pós-créditos de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, né? Bom, é meio óbvio, mas eu já adianto a vocês que esse vídeo tem spoilers do filme de Quarteto Fantástico Primeiros Passos, então fica aqui por sua conta e risco, caso você não tenha visto o filme ainda. Mas se você ainda não viu, você pode ver o filme e depois voltar aqui. Não tem problema nenhum, o vídeo não vai expirar, tá? Então pode ficar tranquilo, você que já viu o filme, fica aí pra gente teorizar tudo que a gente teve ali, principalmente na primeira cena pós-crédito, né? Bom, vamos começar essa análise e eu vou começar pela segunda cena pós-crédito, que é a mais tranquilinha, né? Que é mais pra gente se divertir mesmo, né? Bom, já começa ali a segunda cena pós-crédito, né? Com aquela, no estilo televisãozinha dos anos 60, né? Que é o estilo do filme inteiro. O filme inteiro teve esse estilo dos anos 60. E a gente vê só a abertura daquele desenho animado do Quarteto Fantástico, cara. Primeiro que é uma clara referência à animação de Quarteto Fantástico da década de 80 ali, se eu não me engano, né? Aquela animação que inclusive tem no Disney Plus. É uma referência clara, até porque é bem parecido, tanto os traços do desenho, quanto também a abertura mesmo, sabe? A trilha sonora, é tudo muito parecido, então é uma clara referência àquela animação bem antiga do Quarteto Fantástico que nós temos, né? E também é meio uma óbvia referência ao próprio filme do Quarteto Fantástico Primeiros Passos, aonde diversas vezes ali dentro do filme é falado sobre o desenho animado que eles têm. E isso aqui, cara, também é uma referência aos anos 60 e aquela década ali, né, de 60 a 90. Vamos deixar essas três décadas aí, né, de 60 a 90, porque nessa época, né, entre essas três décadas, era muito famoso ter desenhos animados desse estilo, desenhos animados nessa pegada, sabe? O jeitinho de correr, o jeitinho ali de mexer ali os personagens, é uma clara referência aos desenhos da época, né? Então ficou muito bem, ficou muito interessante e a gente consegue ver a apresentação ali de cada personagem da equipe, muito legal. O Coisa falando que tá na hora do pau, né? Muito maneiro, uma clara referência ao a frase que ele diz nos quadrinhos, que ele também fala no filme. Vemos alguns vilões clássicos ali do quarteto, vilões que a gente viu no filme também, como o Fantasma Vermelho, como também o Homem Topeira, né? Que são vilões clássicos das primeiras HQs do Quarteto Fantástico, né? E no mais, essa é a segunda cena pós-crédito, foi mais pra divertir, como eu falei, né? Não teve uma coisa muito gigante, mas foi muito interessante. A gente vê aquela abertura da animação, a gente vê esse estilo de Quarteto Fantástico que foi muito bom, sabe? Muito legal, o estilo de retrô, né? De TVzinha, muito interessante, cara. E vamos para o que interessa. A primeira cena pós-crédito do filme. Bom, a cena já começa nos mostrando que passaram 4 anos desde o filme de Quarteto Fantástico. E isso já intriga a gente, porque a gente viu que o Quarteto foi pro universo 66 no filme de Thunderbolts. E aqui já se passaram 4 anos. Quando que eles vão pro 66? Isso não foi nem mostrado. Eu, inclusive, esperava que isso fosse mostrado numa segunda cena pós-crédito, né? Mas não aconteceu. Continuando. Já se passaram 4 anos e vemos o Franklin Richards com 4 aninhos. O molequinho tá crescido, ele ali com cabelinho de tigela loiro, né? Bem parecido com o Franklin Richards dos quadrinhos. A gente vê que nos quadrinhos ele também tem, né? Ele é um pouquinho mais velho, ali com uns 10 anos de idade. Ainda tem aquele cabelinho de tigela loiro que parece o Paulo Nunes, né? Muito maneiro, tá? O Franklin Richards com esse cabelinho assim, muito interessante. A gente vê que a Sue não mudou muito, né? Tá no mesmo visual ali e tal. Eles estão no edifício Baxter e ali ela referencia, né, a própria teoria de Darwin, onde ela fala pro Franklin, né, vamos ler um livro. E aí o Franklin pega o livrinho das teorias de Darwin, mostrando que o cara tá honrando o legado do seu pai, né? Reed Richards, uma das maiores mentes aí da Marvel, o cara, a criancinha não, um dos seres mais poderosos da Marvel, lendo ali a lei de Darwin com 4 aninhos, né? E aí a Sue pega um livro infantil e quando ela volta para levar esse livro para o Franklin, quem que a gente vê? Ele mesmo, Doutor Destino, chegou com tudo, né? Depois disso acaba, Quarteto Fantástico retornará em Avengers Doomsday, né? Mas vamos comentar sobre o Doutor Destino, galera. A gente não vê rosto nenhum, a gente não vê quem está ali, mas claramente, obviamente, é o nosso Doutor Destino do Robert Downey Jr., galera. Isso mesmo, cara. E isso prova que o Doutor Destino do Robert Downey Jr. realmente é o Doutor Destino desse
nesse universo 828 de Quarteto Fantástico, cara. Por que prova isso? A gente viu durante o filme que durante aquela convenção na Fundação Futuro, né, da Sue Storm, a gente consegue ver vários países ali, né, em comunicação, em conexão, e vemos uma plaquinha da Lativéria, que é, né, a grande realeza, ali o grande império do Doutor Destino, do Victor Von Doom. A gente vê que não tem ninguém ocupando a cadeira da Lativéria, mostrando que o Doutor Destino já não está nesse universo aqui, provavelmente há bastante tempo, cara. Ele não vai à Fundação Futuro, ele não vai a lugar nenhum. Ele não está nesse universo. Ou se ele está, ele não faz questão nenhuma de encontrar com ninguém. O que é muito Doutor Destino. Doutor Destino não é aquele vilão igual o Topeira, igual, sei lá, Rei do Crime, sei lá, Craven, que vai atrás do vilão, assim, do herói. Não, o Doutor Destino não vai atrás de ninguém. Ele faz o que ele acha melhor e sempre são coisas imensas porque ele é muito inteligente, né? Então, os heróis vão até ele, no caso, né? E de duas uma, ou ele já não está mesmo no universo 828 e ele já é realmente, e com certeza já é o Doutor Destino, a gente sabe disso, né? Se ele não fosse, ele estaria, primeiro que não teria a Lativéria ali na Fundação Futuro, se ele não fosse o Doutor Destino, né? E mesmo se ele não fosse, ele estaria naquela convenção, né? E bom, por que o Doutor Destino não está nesse universo, cara? Vamos lá. Como eu falei, provavelmente o Doutor Destino do Robert Downey Jr., que é o que provavelmente apareceu ali na cena pós-crédito, tá? Ele não está nesse universo porque ele já está fazendo a merda grande que ele está fazendo, que provavelmente é o mundo de batalha. A gente teve aquelas artes conceituais sendo reveladas pra gente do Avengers Doomsday, e a gente viu que realmente deve ter o mundo de batalha no filme, né? O mundo de batalha nos quadrinhos é quando o Doutor Destino, ele pega, né? Ele cria literalmente um planeta, e nesse planeta cada país é um pedaço de uma realidade diferente. Exatamente. É como se o Brasil o formato do Brasil inteiro fosse um pedaço do universo 616, aí os Estados Unidos fosse um pedaço do 828, sabe? E aí lá na China é um pedaço do 838, que a gente viu em Doutor Estranho, sabe? É como se fosse assim o mundo de batalha, né? E a gente sabe que deve ter isso em Avengers Doomsday. E pra ele construir isso, ele já tá fazendo há um tempinho. Por isso que eu acredito que o mundo de batalha já está pronto nessa cena pós-crédito. Por isso que ele voltou ao universo do Quarteto Fantástico, o seu universo original, 828, para pegar o Franklin Richards. A gente vê ali na cena pós-crédito, né, que ele tá sem a máscara de Doutor Destino e o traje tá igual aos quadrinhos, moleque. Igual aos quadrinhos, cara. Aquela capa, né? Aquele sobretudo verde, mas verde mesmo, um verde. Sem esse verde meio musgo, meio escuro, sem personalidade que a gente já teve aí nos filmes. Não, Doutor Destino com um sobretudo verde. A máscara dele, galera, igual a máscara que o Robert Downey Jr. tava lá no anúncio dele como Doutor Destino, né? A máscara igual aos quadrinhos, metalizada, um cinza, né? Um prateado, um metal, e ele sem a máscara. A gente vê o Franklin Richards tocando seu rosto. Por que ele tá tocando o rosto do Victor Von Doom? Obviamente porque o rosto do Victor Von Doom é completamente desfigurado. Então não é normal pro Franklin, né? E isso aqui ele pode estar... Ele tem poder, inclusive, para configurar, né? De volta o rosto do Victor Von Doom, mas ele não está ali pra isso, né? A gente com certeza vai ver o Victor Von Doom capturando o Franklin Richards. E isso já conecta com o filme de Thunderbolts. Por quê, né? Vamos lá. Uma coisa que eu dou certeza pra vocês, vocês podem me cobrar, quando lançar Vingadores Doomsday, vocês voltam nesse vídeo aqui e me cobrem isso aqui. Eu tenho certeza absoluta que o ponto focal de Avengers Doomsday vai ser Franklin Richards. Por quê? A gente sabe que ele é um cara muito poderoso, por mais que ele tenha só 4 anos de idade, meses de vida ele ressuscitou a sua mãe no filme, né? Então, o Galactus já veio atrás dele, não conseguiu pegar. Agora a gente tá lidando com o Doutor Destino. Olha o tamanho de Doutor Destino. Com certeza vilões do nível de Doutor Destino também iriam atrás do Franklin Richards. A gente não sabe o que o Doutor Destino tá planejando, mas provavelmente ele precisa do Franklin Richards pra isso. E provavelmente é a sua guarda imperial, galera. A teoria que eu bolo agora em relação a Thunderbolts é
é justamente essa. A gente com certeza vai ter no final dessa... a continuação dessa cena pós-crédito, Doutor Destino capturando, roubando Franklin Richards e levando pra algum lugar que a gente ainda não saiba. E é nesse momento que o quarteto vai até o universo 616 pra se encontrar com os Thunderbolts. Eu vou fazer um vídeo teorizando essa questão de como que o quarteto foi pro 616, porque, cara, a gente não teve nada relacionado a isso no filme, sabe? Nem explicaram. Eu vou fazer um vídeo só falando disso, mas com certeza eles vão para o universo 616, né? Para conversar ali com provavelmente algum universo em que o Doutor Destino já tenha passado. Isso prova que ele já esteve no universo 616. Provavelmente a gente não sabe como, quando e nem se ele ainda está, sabe? Provavelmente não. Mas ele já deve ter ido no universo 616. Deve ter sido inclusive a próxima parada depois do universo 828. Depois dele roubar o Franklin Richards. E o Reed Richards é muito inteligente, né? A gente sabe que ele conseguiria achar o Victor Von Doom, ainda mais que eles eram amigos antes dos dois se tornarem quem eles são, né? Então é mais possível ainda o Reed Richards conseguir encontrar, rastrear o Victor Von Doom, e aí sim ele vai para o universo 616, que foi provavelmente por onde o Victor Von Doom passou por último. E isso explica o porquê que ele vai aparecer lá na cena pós-crédito de Thunderbolts, né? E a teoria ainda não é essa, galera, não é só isso no caso. Eu ainda tenho a teoria de que a Sue Storm vai junto com o Victor Von Doom. A gente sabe, né, que o Victor, ele é fissurado pela Susan Storm, ele é fissurado por ela desde os quadrinhos, a gente sabe muito bem disso, né? E ele, nos quadrinhos, quando ele tá, né, liderando a Lativéria, liderando o mundo de batalha, perdão, quando ele tá liderando o mundo de batalha, o Victor Von Doom, ele se intitula, né, God's Doom, né? Que é aquele Doutor Destino com traje branco, né? E nessa época que ele se intitula como God Doom, ele tem toda uma guarda imperial pra proteger ele, já que ele é o imperador do mundo de batalha. E a sua guarda imperial é formada por um Doutor Estranho de outro universo, né? É formado pela Susan Storm como a sua esposa, exatamente. Franklin Richards é seu filho e Valeria Richards também é sua filha. Os filhos que ele tem com o Reed nos quadrinhos, ele tem com a Susan Storm de outra realidade. Só que a gente sabe que o filme pode adaptar. E é essa a teoria. Eu acredito que o Doutor Destino, pra ter ido buscar o Franklin Richards nessa cena pós-crédito, é porque todo mundo de batalha já está montado, já está tudo pronto, sabe? E a única peça que falta é a sua guarda imperial. Ele já deve estar com o seu Doutor Estranho e ele foi buscar a sua Susan Storm e o seu Franklin Richards. Mesmo sendo do mesmo universo dele, não tem importância. Ele foi buscar pra sua guarda imperial e ele vai forçar ela a ser a sua mulher. E aí, quem foi lá pro universo 616 foi apenas Tocha Humana, Reed Richards e o Coisa. Isso seria absurdo, isso seria muito bom. E, cara, já daria uma importância imensa pro filme do Quarteto Fantástico e Doomsday estarem muito ligados, né? Bom, comenta aí o que vocês acharam dessa teoria, o que vocês acharam da cena pós-crédito, tá? Se vocês têm alguma outra teoria, pode deixar aí nos comentários. Eu vou fazer um vídeo também só falando do negócio de Thunderbolts, né? Se eles realmente vão pro 616, se é eles, se não é eles, né? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!